Oi pessoal, bom, meu nome é Ana Carolina Miguel, eu sou procuradora do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em Direito Público pela UERJ, a partir do ano que vem doutorando em Direito Público pela UERJ também, e, bom, sou professora de Direito Administrativo de uma série de cursos aqui no Rio de Janeiro, também da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, e estou aqui com vocês para fazer uma revisão aí da matéria de Direito Administrativo para o concurso da PGE de São Paulo, que já foi autorizado, ainda não teve edital publicado, mas o edital deve sair muito em breve. Então a gente vai aproveitar já essa oportunidade de que o concurso já foi autorizado e, portanto, o concurso vai acontecer, para que a gente possa fazer essa revisão de Direito Administrativo. Antes da gente começar, eu vou explicar rapidamente para vocês como é que vai funcionar essa turma. A ideia é fazermos 7 horas aula, divididas entre aulas teóricas e, ao final, a resolução da prova objetiva do último concurso da PGE de São Paulo. Durante essas 7 horas aula, obviamente, a gente não vai abordar todos os temas do direito administrativo, porque seria uma tarefa impossível, mas a gente vai abordar os temas que foram cobrados no último concurso. Então a gente fez um estudo dos temas que foram visivelmente mais cobrados na última prova e também incluímos temas que estão na ordem do dia, seja porque houve modificações legislativas, seja em razão do contexto atual do país. Então eu separei os temas que eu considero mais relevantes para esse concurso, para que a gente faça essa revisão teórica. E ao final da nossa revisão teórica, ao longo da última aula, nós vamos resolver as questões da prova objetiva do último concurso, para que vocês vejam realmente que a gente abordou todos os pontos, como que vai ficar mais fácil fazer as questões depois que nós já tenhamos feito esse apanhado teórico. E aí, para a gente poder começar, eu queria destacar para vocês que essa aula é um vídeo promocional divulgando aqui a turma, então, mas a partir da segunda aula só vai realmente ter acesso quem de fato adquiriu o pacote da revisão. E quem adquirir também vai receber os slides que a gente vai usar ao longo dessa aula e também das próximas, e vai receber ainda um caderno comentado da última prova, né? As questões com gabarito comentado. Tudo isso vai ser enviado para aqueles que se inscrevam como alunos efetivamente participantes da turma. E dito isso, a gente vai começar a nossa revisão mostrando o patamar geral do último concurso. O último concurso foi realizado no ano de 2012, já faz um certo tempo, e a banca foi a FCC. Eu não coloquei provas ainda anteriores a essa, porque os concursos anteriores foram há mais tempo ainda. O concurso de 2012 já faz um tempo razoável, os concursos anteriores, então, já aconteceram ainda antes disso. Então, realmente, os assuntos, né, que foram abordados há 8 anos atrás já ficaram um pouco datados. Por isso, eu aproveitei para fazer uma abordagem mais focada na prova anterior, que, apesar de ter acontecido há 5 anos, ainda não está completamente datada. E analisando as questões da prova de 2012, a gente verifica que na prova objetiva houve 10 questões de direito administrativo. Dessas questões nós tivemos a primeira sobre o RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. A segunda misturava sociedade de economia mista com concessão de serviço público e, por fim, com licitações. A questão narrava o caso concreto de um serviço público que era prestado por uma sociedade de economia mista e no qual havia um desejo do Estado de fazer uma concessão através de licitação. Então a questão misturava aí aspectos desses 3 principais temas. A terceira questão tratava de licitação para alienação de bens públicos, ainda dentro desse tema das licitações. A quarta questão falava de desapropriação de bens por concessionário de rodovia. A quinta questão falava de licitação para concessão do serviço de fornecimento, exploração de gás natural. A sexta questão falava de aplicação de sanções em matéria de contratos administrativos.
A 7ª questão abordava as diferentes espécies de PPPs, ou seja, a PPP patrocinada e a PPP administrativa. A 8ª falava de responsabilidade civil de uma autarquia. A 9ª, de parcerias da administração e atividades desenvolvidas pelo terceiro setor. E, por fim, a 10ª questão tratava da diferença entre atos vinculados e atos discricionários. Com base nesse apanhado, o que a gente consegue observar? Que as 7 primeiras questões, de alguma maneira, giravam em torno do tema de licitações, contratos e concessões de serviços públicos. E, além disso, de estatais, havia também uma questão que misturava também a questão das estatais. Mas os 3 temas que mais apareceram na prova anterior, com certeza, foram licitações, o que inclui o RDC, contratos administrativos e concessões, licitações para exploração de serviços públicos por particulares. Esse foi o temário mais característico da prova passada. Por conta disso, a gente vai dedicar bastante tempo à análise desses temas e vamos nos dedicar também à análise do regime jurídico das empresas estatais por 2 motivos. Primeiro que, no ano de 2016, foi editado o Estatuto das Estatais. Em matéria de direito administrativo, ainda é a inovação legislativa mais recente que nós temos. Então, é um assunto que está aí na crista da onda. E o segundo motivo pelo qual nós vamos nos dedicar ao regime jurídico das estatais diz respeito ao fato de o Mário Engler, que é um procurador do Estado de São Paulo, ter um livro de excelente qualidade sobre empresas estatais. E na última banca, pelo menos, o Mário Engler integrou a banca. Por conta disso, o tema das estatais é um tema no qual nós estamos apostando muito. Das 3 questões que não falavam sobre esse tema de licitações, de concessões e de contratos, nós temos uma falando sobre responsabilidade civil do Estado, que é um tema também muito relevante para a advocacia pública, porque a advocacia pública faz a defesa do poder público em uma série de ações de responsabilidade civil. E eu coloquei nos slides também algumas questões sobre responsabilidade civil do Estado. A gente vai comentar esse assunto de uma maneira um pouco mais breve, mas vamos falar, ainda que brevemente, dos temas que vêm sendo objeto de mais decisões jurisprudenciais em matéria de responsabilidade civil do Estado. A questão sobre parcerias e terceiro setor é um tema também bastante atual, porque em 2014 foi editado o Marco Civil das Parcerias, a Lei 13.019, que apesar de ter sido editado em 2014, só entrou em vigor em 2016. Então, o tema das parcerias com o terceiro setor é também um tema bastante atual, por conta disso nós vamos abordá-lo ao longo da aula. E por fim, a nossa última questão aborda um tema bastante clássico do direito administrativo, que é o tema da distinção entre atos vinculados e atos discricionários. Esse tema em específico a gente não vai se debruçar pelo motivo de que é um tema muito clássico. É um tema que todo mundo que estuda para concurso, todo mundo que estuda direito administrativo, em algum momento já se deparou com essa diferença entre o ato vinculado e o ato discricionário. É um tema no qual não há nenhuma grande novidade. Então, eu entendo que, num contexto de 7 horas aula, não valia a pena tratar de um tema que não tem nenhuma novidade. É um tema que basta vocês relerem o capítulo no livro, basta vocês relerem uma apostila da confiança de vocês e as informações vão estar ali. Em vez de falar de atos administrativos, o que eu optei foi falar da legislação que nós temos de combate à corrupção no âmbito do direito administrativo. Então, a gente vai abordar a lei de improbidade administrativa e também a lei anticorrupção, que foi editada em 2013, mas no mundo jurídico, uma lei que tem 4 anos de vigência ainda é considerada uma novidade relativa. Então, em vez de falar sobre atos administrativos, que é uma matéria batida, que não tem nenhuma grande novidade, eu preferi trazer para vocês uma abordagem sobre improbidade e lei anticorrupção,
Porque esse é o tema da atualidade. O nosso contexto atual explica, né, sem mais delongas, a relevância desse tema na atualidade. E a gente pode observar que todas as grandes provas de concursos que aconteceram aí ao longo dos últimos anos trouxeram questões sobre improbidade e ou sobre lei anticorrupção. Nos últimos concursos que a gente teve, assim, foi certo, questão de improbidade e ou lei anticorrupção, questão de RDC e questão de concessão de serviços públicos. Esses três temas têm aparecido, e PPPs, né, dentro da concessão, tanto Lei 8987 quanto Lei de PPP. Esses três temas têm aparecido em todas as provas de direito administrativo, o que tem uma explicação contextual bastante considerável. E a Lei de Parcerias também tem aparecido em quase todo o concurso. Colocaria ela como um quarto tema que tem aparecido bastante. RDC, concessões e PPPs, improbidade e lei anticorrupção, e lei de parcerias também tem sido bastante cobrada. Esses quatro temas são os temas que estão na crista da onda em direito administrativo. Então não tinha como a gente fazer aqui um revisaço sem falar deles. E aí, antes da gente começar propriamente a nossa revisão, na qual a gente vai se propor a abordar todos esses temas, eu vou fazer aqui um último destaque. O nosso material, o material que quem adquirir a turma vai receber, é um material que tem 550 slides. Então ele aborda de uma forma bastante profunda os aspectos teóricos de todos esses temas que nós vamos trabalhar. Ao longo das aulas, algumas coisas mais conceituais a gente vai falar um pouco en passant, de modo que na aula a gente possa focar naquilo que é mais relevante, naquilo que é mais controverso. Vamos falar também bastante de jurisprudência, de informativos, acompanhando essa tendência das provas de cobrar informativos. Mas fato é que no material que quem adquirir a turma vai receber, vocês vão ter uma complementação teórica bastante considerável com um material que tem mais de 550 slides abordando todos os aspectos teóricos dessas matérias. Então vai ficar praticamente como se fosse uma apostila mesmo para vocês poderem revisar esses temas. E aí, começando então propriamente a nossa revisão, eu sempre gosto de inaugurar as minhas aulas quando eu vou falar para uma turma nova, né, trazendo a diferença principiológica, a diferença fundamental que nós temos entre uma visão clássica do direito administrativo e uma visão contemporânea do direito administrativo. Na visão clássica do direito administrativo, a gente tem aquela visão do Eli Lopes Meireles, a gente tem aquela visão do Celso Antônio Bandeira de Mello, da Maria Silvia de Pietro, autores mais tradicionais, apegados a princípios como legalidade estrita, ou seja, a ideia de que a administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar, e apegados ainda a princípios como supremacia e indisponibilidade do interesse público. Esses vão ser os três princípios basilares dessa doutrina mais clássica. E no âmbito do Estado de São Paulo, tanto a Maria Silvia quanto o Celso Antônio vão ter bastante relevância pelo fato de eles serem autores paulistas. Esse direito administrativo clássico ainda encontra bastante força em São Paulo, muito embora os novos professores paulistas já se filiem a essa corrente mais contemporânea. Mas os professores mais tradicionais de São Paulo são ligados a essa corrente mais clássica. E as grandes bancas de concursos, como por exemplo a CESP e a própria FCC, tendem a abordar mais essa visão clássica do direito administrativo, sobretudo em provas objetivas. Isso é bastante relevante porque para quem está acostumado a estudar por um manual mais contemporâneo, pode acabar sendo induzido a erro numa prova objetiva. Porque a prova objetiva vai colocar para vocês a assertiva, por exemplo, de que, muito embora existam críticos da ideia da supremacia do interesse público, ela é, sim, um dos princípios basilares do direito administrativo.
E aí, se você estudou para um manual contemporâneo, você vai criticar a supremacia do interesse público e não vai entender a supremacia do interesse público como um pilar do direito administrativo. Mas, numa prova objetiva, essa assertiva de que a supremacia é sim um dos pilares do direito administrativo é considerada correta. Então fiquem muito atentos a isso, sobretudo numa prova objetiva, porque a prova objetiva tem essa tendência de cobrar uma visão mais clássica da matéria. E por isso, na hora de estudar direito administrativo para uma prova mais clássica, eu acabo recomendando para os meus alunos a leitura do manual da Di Pietro. Não porque é o meu manual pessoalmente preferido. Eu falei para vocês, eu fiz graduação na UERJ, mestrado na UERJ e vou fazer doutorado na UERJ. Então a corrente dos professores com os quais eu estudei e estudo é essa daqui. É a corrente do Aragão, do Binemboim, da Patrícia Batista. A minha corrente é essa daqui. Mas, como numa prova objetiva a gente vê claramente a influência dos manuais mais clássicos, e digo mais, na CESP especificamente a gente vê a influência do manual da Di Pietro, que a gente tem questão tirada ipsis literis do manual da Di Pietro, eu acabo recomendando para provas objetivas o manual dela. Só que cuidado com uma coisa. Porque os professores mais contemporâneos do estado de São Paulo, por exemplo, professor Floriano Marques, professor Carlos Ari Sandfeld e outros ainda da nova escola da USP, né? A Juliana Palma, o Vitor Esquirato, a galera da FGV de São Paulo, coordenada pelo Carlos Ari. Esse pessoal novo de São Paulo é um pessoal bastante arrojado. O próprio Mário Engler, que tem um livro sobre empresa estatal, que tem uma visão super empresarial. Ele é procurador de São Paulo e advogado também, porque ele é de um concurso da época em que ainda podia advogar. Os procuradores mais recentes, né, ingressados na carreira, mais recém-ingressados na carreira não podem, mas o Mário Engler ainda é da época que podia. E o Mário Engler também é um autor super ligado à corrente mais contemporânea. O livro dele tem esse diálogo com o direito societário, com o direito privado, de uma forma muito intensa. Então, cuidado quem for fazer a PGE de São Paulo, porque existe uma tendência de que a primeira fase tenha uma influência mais clássica, em razão de a banca ser a FCC e esses grandes professores em geral não se imiscuem muito nas questões objetivas. As questões objetivas em geral são preparadas realmente pela própria banca. Mas na prova discursiva, na segunda fase, onde a gente vê uma influência maior dos membros da banca, a tendência é que os autores prefiram uma visão contemporânea, ou ao menos que os autores queiram que o candidato mostre as duas visões. Porque, de um lado, no direito clássico, a gente tem os três pilares da legalidade administrativa, da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Mas no direito administrativo contemporâneo, os pilares são opostos. Os pilares fundamentais vão ser a ideia de juridicidade, ou seja, de vinculação ao ordenamento jurídico e não à lei stricto sensu. A consensualidade administrativa, ou seja, busca pela construção de soluções mais horizontalizadas entre administração e particular. Eu costumo dizer que no direito clássico, o particular é o administrado, ou seja, é uma pessoa que assume uma posição passiva, uma pessoa que só recebe uma atividade administrativa. Já no direito contemporâneo, o particular é um cidadão, ou seja, ele não é um mero receptor da atividade administrativa. No direito contemporâneo, o particular ele é também um sujeito de direito. E nesse sentido, no direito contemporâneo, a gente acaba tendo essa interface entre a administração e os interesses por ela defendidos e os interesses do particular, que também gozam de tutela no ordenamento jurídico. Daí essa ideia de que no direito administrativo contemporâneo a gente tem uma horizontalização maior, a gente tem a administração buscando construir parcerias, buscando atuar em conjunto com os particulares e não simplesmente impor a sua vontade. E além disso, o direito contemporâneo fala muito também na boa-fé administrativa e ainda na proteção à confiança legítima, reconhecendo mais uma vez que o particular é também um sujeito de direito.
E por conta disso, eu repito, a prova objetiva na primeira fase muito provavelmente vai ter esse perfil mais clássico, mas a prova discursiva, para quem for fazer a segunda fase, vai ter esse perfil um pouco mais contemporâneo, até pelos nomes, né, que compõem os novos professores, digamos assim, de direito administrativo paulistas. Mas fato é que a corrente clássica ainda tem muita força. A professora Maria Silvia ainda exerce uma força muito grande no estado de São Paulo. Então, mesmo numa segunda fase, é interessante conhecer as duas posições e mencionar as duas posições. Uma questão sobre repartição de riscos em PPP, por exemplo. Vale mencionar as duas visões, a visão da doutrina clássica e a visão da doutrina contemporânea. A gente vai falar disso ao longo das nossas aulas, a gente vai dedicar aí um período para falar de PPPs e repartição de riscos, vamos falar das duas visões e é relevante expor essas duas visões numa prova discursiva. Mas na objetiva tenho em mente essa visão mais clássica. E dito isso, a gente vai começar a analisar o nosso primeiro tema da nossa revisão, que é o tema das licitações. Começando a falar então das licitações, aqui a nossa ideia não é abordar toda a Lei 8666, porque senão não haveria tempo hábil para focarmos nas questões mais relevantes. Então o que eu optei? Por fazer uma revisão muito breve da 8666 para que a gente possa descer num grau de detalhamento maior no RDC, que é o que vem sendo cobrado efetivamente com muita frequência em prova de concurso. E começando a falar sobre as licitações. A licitação é um processo administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração a partir de critérios objetivos com respeito à impessoalidade, com vistas à celebração de um contrato administrativo. Isso significa que a administração, quando pretende adquirir um determinado bem ou contratar um determinado prestador de serviço, não pode simplesmente ir ao mercado e contratar aquele que ela bem desejar. A administração não tem essa liberdade contratual, ela não pode, estou precisando de café, vou aqui no mercado em frente e vou comprar um quilo de pó de café. Não é assim que na administração as coisas funcionam. A administração fica sujeita a um procedimento para escolher o seu futuro fornecedor, de modo a observar a impessoalidade e também a ampla competitividade na escolha desse futuro fornecedor. Daí a necessidade de edição de uma lei disciplinando o processo licitatório. A licitação é um procedimento que leva a uma escolha impessoal e objetiva de um futuro fornecedor. E por conta disso, ela vai se reger por princípios como a competitividade, porque a gente deve ter o maior número possível de interessados apresentando propostas, de modo a que a administração de fato possa buscar uma proposta mais vantajosa. E princípios como a vinculação a um instrumento convocatório, que é fundamental para garantir a isonomia e a segurança jurídica do certame. A vinculação ao instrumento convocatório significa que o edital é a lei do certame, ou seja, o edital vai trazer todas as regras que tanto a administração quanto os particulares vão precisar seguir, de modo a que todos os particulares recebam da administração o mesmo tratamento. Todos vão ter que apresentar os mesmos documentos na mesma data, no mesmo local. O critério de julgamento das propostas vai ser o mesmo e vai estar previamente estabelecido no edital. A ideia da vinculação ao instrumento convocatório é trazer isonomia e impessoalidade ao certame. Justamente por isso, a gente também vai encontrar na licitação princípios como procedimento formal e julgamento objetivo. Julgamento objetivo significa que as propostas devem ser julgadas, devem ser analisadas pela administração de acordo com critérios que sejam os mais impessoais possíveis. Na hora de a administração julgar e escolher efetivamente o vencedor, ela precisa se pautar em critérios objetivos a fim de observar a impessoalidade. Da mesma forma, o procedimento formal faz com que a licitação deva seguir um rito previsto em lei
também de forma a preservar a impessoalidade. Mas atenção que no que se refere ao procedimento objetivo, é importante destacar que uma nulidade processual, uma nulidade de rito, só vai acarretar a nulidade do certame todo quando houver efetivamente algum prejuízo. É aquele velho brocardo francês de que não há nulidade sem prejuízo. E, portanto, se o edital dizia que o licitante tinha que entregar o documento no envelope azul e ele entrega os documentos todos certinhos, só que no envelope cinza, é óbvio que a cor do envelope não vai acarretar danos à competitividade. E, portanto, essa pequena nulidade não vai ensejar um prejuízo à licitação. Diferente seria a hipótese de um licitante não entregar um documento previsto no edital. Aí a gente está tendo uma violação à competitividade. Mas a existência de prejuízo e a existência de violação ou não à competitividade é que vão servir de norte para dizer quando uma inobservância de rito leva e quando não leva à nulidade do processo. Ainda dentro das questões gerais da licitação, é importante a gente destacar que a Lei 8666 teve o seu artigo 3º alterado para prever como um dos objetivos do certame a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso faz com que a licitação não seja uma mera busca de uma vantajosidade econômica. A licitação também é um meio de se promover o desenvolvimento do mercado nacional. E, portanto, quando a administração vai buscar o seu fornecedor, ela não deve se pautar única e exclusivamente no fato de aquele fornecedor ser mais barato ou características estritamente objetivas. A administração também deve ter em mente que um dos objetivos daquele certame é desenvolver o mercado nacional. E, portanto, mostra-se lícita a existência de cláusulas editalícias que prevejam, por exemplo, privilégio para o produto nacional. É possível que o edital diga que só poderão participar empresas sediadas no Brasil. É possível que o edital diga que o bem a ser adquirido deve ser fabricado no Brasil, porque um dos objetivos da licitação é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E, além disso, o fato de esse desenvolvimento ser sustentável faz com que a licitação também possa atender a parâmetros ambientalmente verdes. A administração pode, por exemplo, optar por comprar papel reciclado, apesar de o papel reciclado ser um pouco mais caro, porque esse papel reciclado atende a critérios ecologicamente corretos, está em sintonia com a busca do desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia que a gente fala, que a gente chama de função regulatória da licitação. A função regulatória da licitação, também chamada de função extraeconômica da licitação, vai estar ligada justamente a essa ideia de que a vantajosidade na licitação nem sempre é sinônimo de economicidade. A vantajosidade pode estar ligada a um critério ambiental ou a um critério de valorização do produto nacional. A administração, em vez de comprar a caneta chinesa que custa 7 centavos, pode comprar a caneta produzida no Brasil que custa 40 centavos. Porque, apesar de ela ser um pouco mais cara, ela gera empregos no Brasil, gera renda no Brasil, gera produção de riqueza no Brasil. Há uma vantajosidade mais ampla em jogo. É ainda o exemplo do papel reciclável. O papel reciclável é mais caro do que o papel branco. Mas ele atende a uma ideia de vantajosidade ambiental. E, portanto, na função regulatória, a gente faz essa ponderação entre a mera economicidade e a busca de uma vantajosidade mais ampla. Esse tema, ele não é um tema propriamente novo, tanto é que no último concurso da PGE-RJ ele caiu na segunda fase, isso no início de 2012, então janeiro, fevereiro de 2012, há mais de 5 anos, portanto, essa questão, há quase 6 anos, na verdade, essa questão já caiu na PGE-RJ, mas é um tema que ainda vem sendo discutido. Mês passado eu fui numa palestra que ainda falava sobre isso. Então ainda é um tema que aparece.
Daí a relevância da gente conhecer a expressão, que nem sempre é ainda exatamente popular. E falando sobre licitações, a quem se destina a regra da licitação? Quem é obrigado a fazer licitação? Todas as pessoas integrantes da administração pública. E lembrando de organização administrativa, as pessoas que integram a administração são os entes federativos, que formam a administração direta, então União, Estados, DF e municípios, e ainda as entidades da administração indireta, ou seja, autarquias, fundações públicas de direito público ou de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas as pessoas que integram a administração, direta e indireta, são obrigadas a licitar. A única peculiaridade que existe diz respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista, que vão ter regras próprias de licitação trazidas pela Lei das Estatais, a Lei 13.303. A gente, ao longo das nossas aulas, vai falar sobre todas as peculiaridades da Lei 13.303, inclusive as questões colocadas em matéria de licitação. O procedimento licitatório nas empresas públicas e sociedades de economia mista é diferente do procedimento trazido pela Lei 8.666. Para começar, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, só é obrigatória a realização de licitação nas chamadas atividades meio, que são as atividades de apoio. Nas atividades fim, não é obrigatória a realização de licitação. Porque na atividade fim, a estatal em geral compete no mercado privado. Imagina que você vai no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, abrir uma conta. E aí o gerente diz para você, olha, só vai ter licitação para abertura de conta mês que vem, mas aí você apresenta seus documentos, você vai dar as costas e vai abrir a sua conta num banco privado. A estatal, como ela em geral concorre no mercado privado, ela não poderia ser obrigada a licitar as suas atividades fim, porque senão essa concorrência seria inviável. De modo que a maior de todas as peculiaridades das estatais é que elas são obrigadas a licitar apenas as atividades meio. Voltando ao exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não vai licitar a abertura de conta corrente, não vai licitar a concessão de empréstimos, de financiamentos, porque tudo isso é atividade bancária fim, mas ele vai ser obrigado a licitar compra de papel, compra de mobiliário, contratação de uma empresa de limpeza, contratação de uma empresa de vigilância, contratação de uma empreiteira para fazer uma obra de modernização de uma agência, locação de computadores e impressoras. Tudo isso é atividade meio, tudo isso o Banco do Brasil vai licitar. Então essa é a grande principal peculiaridade das licitações das estatais, mas a Lei 13.303 traz uma série de regras específicas que a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas, quando a gente falar especificamente do regime jurídico das estatais, tema que, como eu disse, é um tema no qual eu aposto muito para esse concurso, seja em razão da atualidade da Lei 13.303, seja em razão da presença do Mário Engler. Esses dois motivos me fazem crer que o tema de estatais aparecerá na prova de vocês. E por isso a gente vai falar sobre ele ao longo das nossas aulas, num grau de profundidade